Olá amigo, olá amiga, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gustavo Ian e nesse vídeo nós falaremos sobre o processo de tomada de decisão, a ciência por trás do processo de tomada de decisão. Você sabia que antes mesmo de você tomar uma decisão, ela já foi pré-concebida em sua mente? Sim, pesquisas indicam que sinais elétricos surgem antes de você fazer a escolha, segundos antes em seu cérebro. Ou seja, você está tomando decisões baseadas em padrões pré-estabelecidos que são inconscientes. O que isso significa na prática? Que você precisa, em alguns momentos, revisitar os seus padrões decisórios. E eu estou aqui para te ajudar a melhorar um pouquinho mais esse processo de decisão. Você sabia que as decisões, elas contemplam basicamente 4 partes? Emoções, racionalidade, vieses cognitivos e intuição. É muito importante ressaltar que nas emoções, elas guiam as nossas decisões. E por guiarem as nossas decisões e influenciar elas, nós muitas vezes tomamos decisões pouco assertivas. O processo de racionalidade permite uma análise lógica, mais fiel à realidade. Normalmente esse processo de racionalidade você consegue ativá-lo mais facilmente quando você toma um tempo para pensar sobre determinada decisão. É importante que ao tomar as decisões você comece a treinar o seu cérebro para é uma decisão muito relevante, com média relevância ou baixa relevância. Você prefere um café frio ou quente? Você prefere almoçar batata ao molho madeiro ou uma macarronada? São decisões simples. Diferentemente, por exemplo, de você prefere morar no bairro X ao invés do bairro Y? Você prefere morar em Brasília ou em Curitiba? São processos de decisões mais complexos. E para os processos de decisões mais complexos, é muito importante que você tenha tempo para que o seu cérebro tenha o máximo de informações possíveis para que você tome uma decisão mais assertiva. Quando a gente fala de vieses cognitivos, eles são mais de 150 vieses identificados pela ciência cognitiva, ou seja, é impossível falarmos de todos. Mas um deles, e o principal, é o viés da confirmação. É importante que você tenha clareza se vocês têm buscado informações que validem o teu processo decisório ou se você tem ido atrás de informações corretas. A minha sugestão é que você veja depois sobre vieses cognitivos. Eles norteiam as nossas decisões. Por exemplo, se eu sou uma pessoa otimista, eu facilmente conseguirei ver um prejuízo, por exemplo, como algo positivo. Eu tentarei, mesmo tomando prejuízo, fazer com que aquele cenário mude. E por muitas vezes é um cenário que não apresenta realidade em mudança positiva. É importante que você entenda sobre esses viéses cognitivos para que você possa avançar e ter decisões mais assertivas. Quando a gente fala de intuição, é muito importante que aqui é uma combinação de experiência e percepção rápida de padrões. Uma vez que você viveu situações, o seu cérebro ele retoma a essas situações passadas para que você evite dor em novas decisões. Então, ele todas as vezes vai nos seus padrões inconscientes de tomada de decisão para que você evite essa dor. Ele vai lá atrás na sua decisão X que deu errado e na decisão Y que deu certo ou errado para que você evite a dor. Então, ele busca fazer você sair da dor. Se for um processo de falência, por exemplo, ele pode fazer com que você evite novos investimentos que podem ser rentáveis e podem ser decisões de mudança de vida. Mas por você já ter tomado uma decisão anterior que não foi favorável, ele retoma isso e faz com que você recue diante de um bom investimento, por exemplo. É importante a gente lembrar que o processo científico de tomada de decisão, ele envolve alguns passos. E aqui eu vou te trazer um pouquinho mais de clareza sobre esses passos. Em primeiro lugar, a identificação do problema.
Aqui você vai definir claramente o que precisa ser resolvido. Em segundo lugar, a coleta de informações. É muito importante que você colete o máximo de informações possíveis, baseado em dados, para que a gente possa analisar isso e tomar uma melhor decisão. Aqui você vai fazer, em terceiro lugar, uma análise de alternativas, onde, obviamente, estou falando aqui para as decisões muito importantes, não sobre o cafezinho, que é uma decisão de baixo nível de complexidade. Mas você vai fazer, nas decisões de alta complexidade, uma análise de alternativas. As alternativas A são melhores do que a B? Se eu fizer X em detrimento de Y, qual o resultado? Aqui você começa a fazer e a clarear o teu processo decisório. E por último, você vai fazer a sua tomada de decisões baseada em evidências. E para você trabalhar essa tomada de decisões baseada em evidências, eu vou te trazer algumas ferramentas muito importantes. Árvore de decisão. Na árvore de decisão você vai fazer um mapeamento dos caminhos possíveis para cada decisão, onde você vai analisar as consequências de cada escolha. Posteriormente, é importante que você faça essa análise de probabilidades, gerenciando, obviamente, os riscos das tomadas de decisões que você tem em frente, e é importante que você teste cenários. Por exemplo, se eu tomar uma decisão de fazer um investimento na agropecuária, sendo que o governo está tirando, por exemplo, o Plano Safra, é uma decisão que eu vou ter capital para bancar? Sim, não. É um cenário. No cenário positivo, o governo vai me dar um crédito X. No cenário negativo, o governo vai tirar todo o crédito. Ainda assim, eu conseguirei me manter? Veja que aqui eu estou trazendo exemplos práticos de dia a dia. Óbvio, nem todo mundo é do agro, mas eu estou trazendo aqui exemplos que você consiga relacionar com eventos da sua vida. E por último, você vai fazer uma análise de sensibilidade. O que é essa análise de sensibilidade, Gustavo? É basicamente a identificação de variáveis que têm o maior impacto no seu resultado. Então aqui você vai analisar qual decisão vai ter o maior impacto e qual delas é a mais relevante. Definido isso, você consegue tomar uma decisão mais assertiva. E é importante ressaltar que o papel dos nossos valores no processo decisório. Quando a gente fala de valores fundamentais, é importante, por exemplo, em um processo decisório, que você é influenciado pelos seus valores. Se o meu valor, por exemplo, é liberdade, a chance de eu ficar em um relacionamento que me prende é muito baixa. Se o meu principal valor, por exemplo, é a paz, e é um tipo de negócio ou uma decisão que me tira a paz, a chance de eu tomar uma decisão errada é muito grande. Então, estabeleça, através do autoconhecimento, os teus valores, porque eles vão guiar, vão nortear as tuas decisões. Perfeito? Tem gente que, por exemplo, o valor fundamental é o financeiro, ou seja, todas as vezes que mexer no bolso, essa pessoa não vai ter paz, porque não faz sentido para ela mexer no bolso, por exemplo. Então é importante que você supere essas limitações cognitivas através de gestão de incertezas, de um checklist decisório. Cada um vai criar o seu checklist decisório. Aqui eu te dei 3 possibilidades de ferramentas, por exemplo, mas eu vou te passar o meu checklist. O meu checklist passa por uma identificação do problema. Depois de eu identificar a decisão que eu preciso tomar, eu verifico as minhas decisões passadas. Porque uma vez que eu verifico minhas decisões passadas, eu evito que eu tome decisões baseadas em medos, em falhas de julgamento, etc. E, em terceiro lugar, eu vejo os vieses cognitivos. Verificando tudo isso, será que eu não estou enviesado na minha decisão? Será que eu de fato estou tomando a decisão acertada? Quais as consequências dessa decisão? Faz sentido? Não faz sentido? Então aqui eu te dei várias ferramentas. E para fechar de vez esse vídeo com o máximo de conteúdo possível, eu gostaria de te ensinar
a trabalhar a implementação e acompanhamento de um processo decisório. Lógico, aqui estamos falando de decisões de média e alta complexidade. Primeiro, você tomou a decisão. O próximo passo é você agir, transformar as suas iniciativas em ações concretas. Já que você decidiu, você vai agir mediante aquela decisão. Terceiro, você vai fazer um monitoramento, você vai analisar se de fato faz sentido seguir nesse caminho ou não. Lembre-se, errar faz parte do processo. Estamos todos aqui em um ambiente de aprendizagem contínua. Isso vai perdurar até o nosso último dia nessa terra. Então, é importante que você saiba, um erro não te define. Simplesmente faça como no GPS, recalcule a rota. Pessoal, espero ter ajudado vocês nesse mundo dos processos decisórios. Um forte abraço e até a próxima!